Envio de formulários em aplicações Express. Vamos ver como que a gente pode fazer para permitir o usuário preencher um formulário e clicar num botão que vai enviar esses dados no servidor. E aí, como é que a gente pode fazer lá no back-end para poder receber essa informação e usá-la de alguma forma? Relembrando que a gente já viu o elemento HTML form de formulários. Esse elemento ele é utilizado muito frequentemente quando a gente tem controles de formulários, justamente, que são os inputs, text areas, selects, etc. Por exemplo, quando você tem um formulário de criação de usuário, ou formulário de login, ou um formulário do Google Forms, onde você vai estar escolhendo perguntinhas e respostas, alguma coisa assim. A tag de formulário tem essa carinha, né? Você abre o formulário, você fecha, lá dentro você vai ter, né, alguns inputs ou selects ou text area e você vai ter também um botão de submissão que vai fazer o quê? Vai enviar todos os dados de formulário que estão digitados pelo usuário ou escolhidos, né, se for um select, para o endereço que a gente colocou aqui no action do form. Esse endereço vai receber essa informação e vai poder utilizá-la para fazer o que quiser. Por exemplo, sei lá, vai enviar um e-mail, ou ele vai inserir uma coisa nova no banco de dados, ou vai fazer as duas coisas. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Olhando para o elemento form, a gente pode ver que existe o atributo action, que indica para onde esse formulário vai ser enviado. Mas também existe um atributo method, que indica qual que é o método ou verbo HTTP com o qual os dados desse formulário serão enviados para esse endereço. E também existe esse terceiro atributo, que é o tipo de codificação, ou enctype, cujo valor padrão é esse monstrinho aqui, que indica como que os dados preenchidos pelo usuário nesse formulário serão codificados para serem enviados. Lembrando que é necessário que eles sejam codificados porque eles precisam ser serializados. Tudo o que é enviado via rede tem que ser serializado. E a forma que a gente está especificando aqui para serializar é essa aqui, e a gente vai ver já já o que isso significa. Em relação ao método, a gente tem dois valores possíveis. A gente pode utilizar o método HTTP GET e o método POST. E a diferença é o seguinte: quando a gente usa o GET, os dados dos inputs, dos selects, text areas aqui dentro, eles são enviados na URL para esse caminho. Em particular, naquele pedaço da URL que chama query string, que é lá no finalzinho dela você coloca interrogação e aí você pode colocar várias coisas. Quando a gente envia o formulário com o método POST, aí é diferente. A gente não envia os dados supervisíveis dessa forma na URL. Eles são enviados no corpo da requisição para esse endereço que a gente especificou no action. E para o tipo de codificação, a gente tem esse monstrinho, que é o valor padrão, e tem o multipart form data. O multipart form data é o que a gente utiliza quando a gente quer fazer upload de arquivos. Em praticamente todos os outros casos, você vai utilizar esse monstrinho, que vai serializar os dados preenchidos pelo usuário em uma forma que é amigável a URLs, justamente porque a gente precisa serializar. A gente precisa tirar acentuação, espaços, etc. Por quê? Porque a gente precisa serializar esse cara, né? No caso do GET, ele é enviado inclusive na própria query string, na própria URL, e ela não pode conter espaços nem certos caracteres. Tá? Então isso aqui significa que vai ser serializado de uma forma que é amigável para fazer parte de uma URL. E aí, gente, para a gente entender, a gente vai recorrer a um exemplo. E eu lanço essa pergunta para vocês. O que é o que é? Ele é terrível, é verde, come pedras e mora debaixo da terra. Você sabe quem é essa pessoa? E a resposta é o incrível monstro verde que come terras e mora debaixo da terra. E esse terrível, o incrível monstro verde, etc, etc, está com fome e você deve dar comida para ele. Ele acaba de ir para a superfície e para que ele não comece a comer pessoas que é a comida preferida dele, você vai ter que dar um jeito de dar o segundo alimento preferido dele, que são pedras. Para você dar pedras para ele, você vai ter que encomendá-las a partir de um formulário
que vai, em seu action, enviar os seus dados para esse endereço aqui, ó, terrível.herokuapp.com/monster. Se a gente abrir essa URL, a gente vai ver o nosso monstrinho saindo da terra e, neste momento, não foi dado nenhum tipo de comida para ele, não tem pedras aqui na superfície. A gente vai ter que criar um formulário para encomendar essas pedras e enviá-lo utilizando o GET, mas também um outro formulário para encomendar as pedras e enviá-las para esta página utilizando o POST. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. A gente vai criar esse formulário da seguinte forma. Você vai ter um form, cujo action é aquele endereço que a gente colocou. E aqui eu especifiquei que o método é get, mas ele também poderia ser post e a gente vai ver a diferença. E aí nesse formulário, a gente vai ter que preencher qual que é o nome do monstro. Né? E aí a gente tem um input, a gente usa o atributo name, o ID não adianta de nada para envio de formulários, tá? O ID vai ser utilizado para estilizar e para JavaScript, mas para o envio de formulários a gente tem que usar o atributo name. Depois a gente tem um outro input que é o número de pedras, e aí o name dele é num_pedras. E aí tem o tamanho das pedras, mas eu não pus aqui. Tem a cor, a primeira cor do céu. Então é um input do tipo color. Esqueci de tirar esse ID aqui, porque ele não altera nada pra gente. Mas o name é importante, cor céu 1. O tipo das pedras é um select. Então o name, tipo underline pedras. E outras coisinhas. E aí a gente vai preencher isso aqui e vai enviar esses dados para aquela página. Eu vou abrir a ferramenta do desenvolvedor e vou clicar aqui em preservar log, porque eu quero ver como que essas informações foram enviadas, porque assim que eu submeter, clicar nesse botão ou nesse, a gente vai ser redirecionado de página. Então vamos lá. Ó. O nome do monstro, Flávio Coutinho. O número de pedras vai ser, sei lá, 25. O tamanho das pedras, algum número. A primeira cor do céu, vou colocar um azulzinho. A segunda cor do céu, vou colocar um trenzinho assim. Perdi. Tipo de pedras, topázio, pedras sortidas não. E vamos alimentar o monstro com o get. Aí olha só o que aconteceu. As requisições foram feitas e a primeira delas é justamente a requisição de envio do formulário. Se a gente clicar aqui e ver os headers dessa requisição, olha que interessante. Qual que foi a URL para o qual a gente foi redirecionado? Olha só, não foi apenas o que eu tinha digitado no action do formulário. O próprio navegador, como ele viu que o método era get, ele falou, beleza, eu preciso serializar todos os dados do formulário e colocá-los na query string. Então, olha só o que ele fez aqui. Ó. Ele fez isso aqui. Tá? E repare, inclusive, olha só, o nome era Flávio Coutinho, mas em vez do espaço, ele colocou um mais aqui, graças àquele enctype padrão que estava lá. Então ele enviou uma variável, né, vamos chamar de parâmetro, nome com valor Flávio, outro parâmetro num_pedras 25, tamanho pedras 1,5, cor céu 1, tananã, cor céu 2, tananã, tipo pedras, tananã. Então ele enviou esses dados todos na URL. E esse é o get, a gente pode, né, matar a fome aqui do monstrinho. Legal. O que eu posso fazer aqui, gente, para a gente melhorar esse exemplo? Olha só. Ele foi enviado via GET, então todas as informações aparecem do formulário, né? Elas aparecem aqui. Aí você imagina, e se fosse um cadastro de usuário, que você digita o seu usuário e uma senha que você está cadastrando, ou que você faz login? A sua senha, ela ia aparecer aqui na URL. Então o GET não é muito indicado não. Mas tem algo que é muito legal no GET, que é o seguinte. Se eu adicionar esta página ao favoritos, ou se eu simplesmente atualizar essa página, todas as informações que eu preenchi no formulário estão aqui na URL. Então, a configuração, essa encomenda das pedrinhas, continua aqui para o monstro, que vai ser diferente do post. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para a loja, né, a grota do monstro, para a gente enviar a mesma informação. Eu vou alterar aqui só para ametista, sei lá, para mudar a cor da pedra.
E eu vou enviar agora via post. Vamos ver a diferença aqui, ó. Demora muito porque está hospedado no Heroku, que coloca o site para dormir se não tem ninguém utilizando. Mas olha só que interessante, mudou a corzinha da pedra aqui porque a gente mudou o tipo dela. E aí, gente, olha só, reparem a URL, não tem mais query string aqui não. E aí vamos olhar aqui a requisição. A requisição foi feita para, né, a URL que estava no action do formulário, sem mais nada acrescentado a ela. E aí a gente tem os cabeçalhos da resposta, que eu vou diminuir, os cabeçalhos da requisição, que eu vou diminuir, e os dados de formulário. Olha só, tinha um campo com o nome com valor Flávio Coutinho, o num underline pedras 25, tam underline pedras 1,5. E aí, se eu vier aqui em ver o source, a gente tem isso aqui, ó, que é a mesma coisa que estava na URL. Só que ele apareceu aqui em form data porque foi enviado via post. E requisições post, elas não são apenas o cabeçalho. Elas têm o cabeçalho, mas também tem o corpo da requisição, ou payload da requisição. E nesse payload, a gente, né, o navegador, na hora que ele montou essa requisição para enviar, ele colocou isso aqui, que é uma, entre aspas, lista, né, daqueles campos que a gente preencheu, com os valores que a gente preencheu, só que codificados usando aquele troço bizarrão lá, que né, de um jeito que é friendly para as URLs. Muito bem. E aí, nesse exemplo de formulário aqui, tem algo interessante que eu não tinha mostrado para vocês, que é o seguinte. O formulário, por padrão, eu falei que ele era GET, mas eu coloquei nele 2 botões de submit. Esse primeiro botão aqui e o segundo botão de submit. E aí no segundo botão de submit eu sobrescrevi o método do formulário usando esse atributo do button, que é form method. E aí eu sobrescrevi dizendo que era post. Aí eu consegui ter 2 botões aqui. Mas eu também posso sobrescrever qual que é a action e qual que é o enc type. E como é que a gente faz para receber esses dados lá no back-end? Se você está utilizando Node.js e Express, a gente poderia criar aquela página do monstro estabelecendo, né, uma rota para get/monster e outra rota para post/monster. E aqui, ó, é praticamente a mesma coisa. Eu estou simplesmente renderizando a minha view que chama monster, porque eu tenho um monster.hbs. E aí eu estou enviando o contexto de dados, tanto aqui quanto lá. E aí esse contexto de dados vai ter uma propriedade nome do monstro, num underline pedras, cor cel1, cor cel2, tipo pedras e a mesma coisa aqui. Só que só muda a forma como eu vou pegar os valores dos parâmetros. Quando a requisição é get, os dados do formulário são enviados na query string da URL. E como que eu pego informações da query string no Express? Requisição.query. O nome do parâmetro. Se a gente está utilizando post, os dados do formulário foram enviados no corpo da requisição. E aí como é que eu pego isso? Requisição.body. O nome do parâmetro. Só mudou isso. E se a gente for olhar o textinho com o conteúdo da requisição que foi gerado pelo navegador e enviado para o back-end do monstro, usando get, a gente teria, né, a primeira linha, né, informando que é get, e o host seria, né, terrivelheroku.com/ isso aqui. Ou então isso aqui estaria aqui poderia estar aqui em cima também. No caso do post, a gente teria, né, uma requisição post, que ela teria os cabeçalhos HTTP e um corpo da requisição contendo, né, esse mesmo conteúdo aqui. E aí, só para a gente arrematar a diferença do get e do post para a submissão de formulários, a gente pode avaliá-los considerando várias características. Primeiro, a visibilidade dos dados. Usando o get, eles estão visíveis lá na URL. Então, se você clica lá na barra de endereço do navegador, você consegue ver. No post, eles estão, entre aspas, ocultos, porque eles não aparecem na URL. Mas basta você abrir a ferramenta do desenvolvedor que você vai ver eles lá também. Por isso, ocultos, entre aspas. A segurança, o get é menos seguro e o post é mais, né, por esse motivo da visibilidade.
Se a gente está usando GET, a gente tem restrição de tamanho, porque as URLs dependem do navegador, mas em geral elas não podem ser muito grandes, não. No POST, virtualmente não tem restrição, não. Em relação ao tipo de dados, no GET, as URLs elas conformam com caracteres ASCII. No POST, você não tem essa restrição. O botão voltar do navegador, se você faz via GET, você pode voltar sem problemas. Mas se a gente chegou lá na página do monstro via POST e você clica no botão voltar, o navegador vai mostrar uma mensagem para você. Assim, você deseja ressubmeter os dados de formulário? E muitas vezes a gente nem entende do que se trata, né? Então você tem que considerar isso, né, na hora de escolher entre esses dois. O que o seu usuário espera. Em relação à possibilidade de adicionar aos favoritos, com o GET você pode, porque os dados estão mantidos lá na URL. Com o POST não, a URL não contém nenhuma informação sobre o que foi enviado para ela. E com relação ao histórico, os parâmetros são salvos se você fizer GET, mas, de novo, com o POST, por esse mesmo motivo aqui dos favoritos, eles não são salvos porque eles não fazem parte da URL. E existem vários outros métodos ou verbos HTTP além do GET e do POST. Só que os formulários HTML só permitem esses dois. E se você quiser usar, sei lá, um delete, um put, um head, um patch e tal, tem como, tá? Se você está utilizando o Express, você pode instalar um pacote que chama Method Override, e aí você vai configurar ele como um middleware. E aí, quando você tiver links ou action de formulário que você quer utilizar um método diferente do GET e do POST, você pode colocar essa query string aqui, ó, interrogação, underline, method, e o nome do método que você quer colocar. Então, um link, por exemplo, que vai ser usado para deletar, você pode fazer dessa forma. Um formulário cujo action é para você usar o método put, que é promover uma modificação num dado, você vai fazer dessa forma. O navegador ainda sabe enviar requisições GET e POST dentro de formulários, tá? Ainda vai ser GET e POST, mas o Express ele vai entender, não, beleza, tudo bem que veio via POST, mas devo considerar nesse caso que seria um put. Nesse caso aqui, ó, é um hiperlink, então o navegador vai enviar isso aqui como um GET, mas o Express, nessa rota aqui, ele vai invocar a callback que você registrou não para a rota de GET, esta URL, mas para a rota de delete. E já que estamos falando desses outros métodos aí, do verbos do HTTP, vamos falar então sobre arquiteturas REST.